No vídeo de hoje eu vou começar minerando para conseguir fazer uma farm de XP e começar a ter muito XP aqui no Minecraft Survival. Eu pensei em fazer uma farm de cana porque tem um villager aqui que tá vendendo cana por esmeralda e a esmeralda que ele tem vende esmeralda por diamante. Bom, eu acho que isso tudo de cana, eu acho que eu consigo fazer minha farm dar certo daqui a pouquinho. Deixa eu achar um lugar para mim fazer minha farm de cana, porque tem que ser um lugar plano que consigo cavar pra baixo. Tipo aqui, ó, eu acho que aqui já tá muito bom pra mim fazer minha farm. Então eu vou subir 5 blocos aqui pra conseguir fazer nossa farm. Pronto, eu já coloquei água, só que precisa de um pouco de água, então eu vou lá buscar. E pronto, agora eu vou lá, vou descer aqui embaixo para me conseguir minerar alguns minérios, né, e conseguir bastante coisa para mim completar uma armadura de ferro ou se deixar uma armadura de diamante. Agora é a hora de a gente começar a nossa farm e eu pensei em fazer ela aqui no mar, porque eu acho que é um lugar que vai nascer mais bicho e vai ser mais fácil pra mim vir aqui frequentar ele para conseguir meus XPs. Eu já subi uma torre e agora eu vou começar a fazer a lateralidade da torre para quando eu vou vir aqui matar os bichos e conseguir meus XPs eu não cair lá embaixo.